Olá, graça e paz, boa noite a todos. Depois de uma falha na semana passada, nós estamos aqui de novo para rapidamente poder compartilhar um pouco dessa maravilhosa, fantástica, especial palavra de Deus para nós. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro do Gênesis, livro do princípio. E no capítulo 8, a partir do verso de número 6, nós temos o seguinte texto para a nossa reflexão de hoje. O texto diz assim, no capítulo 8, verso 6: Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. O ponto que eu quero compartilhar com vocês tem muito a ver com esse período que nós estamos vivendo, mas também tem a ver com algumas prisões e alguns enclausuramentos que alguém pode perceber ou estar vivendo nessa época, ou até mesmo antes dessa época, e que impede essa pessoa de sair, e que impede essa pessoa de abraçar um novo tempo. Nós estamos falando, e o contexto é muito claro, acho que você conhece a história da família de Noé, a história do próprio Noé. Noé foi um homem usado por Deus, um homem que tinha as prerrogativas suficientes para ser um instrumento de Deus na terra. E ele pregou durante muito tempo sobre um dilúvio, sobre um tratamento de Deus para a humanidade daquele tempo. E convocava e pregava que a humanidade pudesse atender ao chamado de entrar nessa arca e assim poder ser salva de um dilúvio. Uma grande chuva, um grande derramar de águas que cobriria a face da terra. Isso aconteceu e com a não observância, o desinteresse da humanidade da época, Noé então foi orientado a que colocasse animais nessa arca. Animais nessa grande proteção, né? Essa garantia que existia na época. Bom, ele fica por 40 dias nessa arca, nesse local de proteção.
E quando chega próximo ao final dessa época, desse período, né, de chuva, ele já se sente à vontade para abrir uma janela e a partir dessa janela poder começar a enxergar o novo tempo que estava diante dele. E essa é a primeira grande palavra que eu queria talvez compartilhar com você nessa tarde, nessa noite. Apesar de tudo aquilo que Deus pode fazer por nós, nós podemos fazer alguma coisa. E uma das coisas que nós podemos fazer é abrir janelas para que possamos perceber melhor o que está acontecendo ao nosso redor. É importante abrir janelas. É importante ter uma consciência, um entendimento, ter uma visão sobre o que acontece. Entender algumas coisas, entender alguns cenários. Ter calma para tomar decisões, até para poder levar a sua família ou mesmo alguém contigo, tomar uma decisão pela empresa, tomar uma decisão pessoal. É importante que as possibilidades sejam avaliadas. É importante abrir uma janela para olhar para o futuro. Noé abre uma janela. Para ele não interessa ainda abrir a porta. Para ele não é suficiente ainda colocar em risco a vida da sua família, de seus familiares e até mesmo dos animais que foram confiados a ele. Ele prefere ser prudente, ele prefere abrir uma janela. Então, através dessa janela, ele tem contato com esse mundo e essa primeira coisa que eu estou falando a vocês pode ser importante para alguém que me ouve aqui nessa tarde ou nessa noite ou até mesmo nessa manhã. Foi através desse espaço, dessa janela, que ele conseguiu entender o que acontecia lá fora. Ele conseguiu interpretar, ter entendimento, discernir o tempo e a estação. E naquele primeiro momento ele percebe que não era hora de sair, porque os sinais indicavam que não era hora de abrir porta. Muitas vezes nós precisamos ter esse discernimento, apesar do horizonte estar apresentando alguma melhora ou alguma coisa que pudesse ser mais promissora, nós ainda não teríamos, Noé ainda não tinha tempo, não tinha a palavra, ainda não tinha a revelação, ainda não tinha a liberação para poder sair. Ele não trabalha com essa ansiedade que muitas vezes se encontra no nosso coração, ou se encontra, ou se tem, ele consegue confiar e esperar no Senhor. Tremendo isso. Porque imagine ficar 40 dias não dentro de um cenário de doença, mas dentro de uma tempestade que não para. Imagine ficar 40 dias dentro de um cenário de total isolamento e chuvas e mortes, muita destruição por fora. Por 40 dias esse é o cenário que a família de Noé passa. Mas ainda assim, quando ele abre a janela, ele não está desesperado para sair. Ele não está louco para voltar a caminhar sobre a terra. Ele não está louco para voltar a fazer as coisas que fazia antes. Ele abre uma janela e através da janela ele olha o que está acontecendo lá fora. E exatamente por aí nós temos já uma palavra para nós no sentido de a ansiedade que temos ou a dificuldade que nós temos muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes, se dá porque nós não temos uma palavra, nós não temos uma paz, nós não temos uma certeza para tomar decisões. E quando as tomamos baseado na nossa ansiedade, no nosso desespero ou movido por qualquer outro sentimento provido do nosso coração. Isso pode ser muito perigoso.
vários personagens bíblicos, vários homens na história foram prejudicados, não porque não sabiam calcular, não tinham preparo técnico, não tinham entendimento, até mesmo experiência de vida, mas porque tomaram decisões baseadas, né, no caso, naquilo que o coração falava, naquilo que a emoção trazia como mais forte. Isso é tão certo que Noé não somente trabalha com essa janela, mas o tempo também mostra para ele que a palavra ou a atitude dele deveria ser de espera, deveria ser de aguardo. E se nós lermos com calma, a gente vai perceber que um tempo se passou entre a janela até o momento onde o próprio Deus disse a ele: sai da arca. As águas estão baixando, as águas estão ficando cada vez mais ralas, estão minguando da face da terra, mas Noé ainda não tem uma palavra para sair. Ele tem já algumas evidências, algumas certezas de que as coisas lá fora estão mudando, mas ele ainda não tem um ok para deixar aquela fase da vida, e isso é muito importante. Essa é a segunda palavra que eu quero trazer para você. Nossa vida precisa ser organizada, trabalhada, não somente por calendários, por dias, por meses, por anos, por estações, mas nossa vida precisa ser organizada, trabalhada, precisa estar atenta àquilo que Deus tem falado a nós. Porque para Deus as estações não mudam através ou por conta da rotação do sol, das marés ou qualquer coisa que o valha. Para Deus as estações mudam pela sua palavra. E isso para muita gente é muito complicado. Isso para muita gente dá muito trabalho e é muito angustiante. Porque nós trabalhamos com calendários. Nós queremos chegar no final do ano com respostas, com resultados, com vitórias, com ganhos. Queremos começar um ano cheio de planos, cheio de projetos, fazendo com que o ano possa ser um ano produtivo, mas muitas vezes nós estamos em meio a um processo. Nós estamos durante e não iniciando ou terminando um ciclo. É importante que a gente entenda isso, porque enquanto Deus não liberar uma palavra de mudança e de transformação para a minha e para a sua vida, nós permaneceremos nessa estação, nessa fase. Porque toda fase tem uma lição e tem um propósito para mim e para a sua vida. Por isso que em todas as fases, em todas as estações, em todo o tempo, a palavra que perdura é perseverança. Nós não podemos desistir enquanto estivermos dentro de uma fase. Nós não podemos abrir mão enquanto estivermos dentro de uma estação, por mais fria que seja, por mais seca que essa estação seja. Nós não podemos desistir, precisamos perseverar, porque em toda estação há um propósito de Deus para nós. E é a palavra dele. E cada vez que ele revela a sua palavra, nós somos convidados a pisar numa nova estação. Minha esperança, minha palavra hoje é que você esteja atento à voz de Deus para que você possa ouvir a sua voz e assim começar uma nova fase na sua vida finalmente. Começar finalmente uma nova estação. Esteja atento, assim como Noé esteve atento até a voz de Deus dizer a ele: saia. Saia da arca. Saia dessa fase. Saia desse momento. É hora de arrumar as malas. É hora de sair. E no começo eu disse o quanto isso tem a ver conosco nesse período que estamos vivendo. Sim,
Nós estamos vivendo um período onde nós precisamos muito ouvir a voz de Deus, porque nós estamos como que confinados, como que trancados, enclausurados, como talvez a família de Noé se sentiu durante aqueles dias. Contudo, nós também estamos esperando uma palavra de Deus para que possamos alcançar uma nova fase, um novo tempo para nós como igreja, como povo de Deus que está aqui na terra. Esteja atento. Muitas coisas estão acontecendo, muitas pessoas estão se posicionando, tomando decisões, assumindo responsabilidades. Mas qual a referência que nós devemos ter e qual o padrão que nós devemos olhar? Deus falando. Deus está falando ao seu povo e essa palavra para mim e para você precisa muitas vezes ser compreendida de uma forma dura, de uma forma clara, porque ela vai de encontro aos desejos do nosso coração. O desejo do nosso coração é que algumas coisas aconteçam, mas a nossa vontade não é soberana, a nossa vontade não é boa, não é agradável, porque ela não é perfeita. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que pode exigir da minha pessoa, da sua família, da sua igreja, dos seus líderes, dos seus liderados, dos presidentes das nações, dos homens que governam estados, municípios, cidades, um ouvido espiritual aguçado e atento àquilo que Deus está falando. Nós não precisamos tanto, lógico, precisamos confiar nas autoridades e entender as referências científicas para tudo o que está acontecendo. Mas a palavra que vai ficar e a palavra final, ela vai ser dita pelo Senhor. E quando Ele disser, vão para essa nova fase, nós devemos arrumar nossas malas, nós devemos arrumar nossas coisas, devemos abandonar a vida que vivíamos e devemos abraçar uma vida nova. E eu encerro dizendo isso àquelas pessoas que talvez vivem um ciclo vicioso na sua vida sem conseguir romper para aquilo que em algum tempo Deus já havia falado, já trouxe essa revelação e esse entendimento para a vida dessa pessoa. Talvez falte a você, meu irmão, talvez falte a você, minha irmã, a coragem para que você possa abraçar de fato e direito a palavra de Deus. É lindo quando Noé sai da arca e a primeira coisa que ele faz não é celebrar com os amigos, não é, lógico, com a família no caso, né? Celebrar com churrasco, com festa. Não, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar. A primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus, porque começa uma nova fase. Quem toma conta da palavra de Deus e quem toma posse dessa palavra entende a importância que ela tem e de quem ela foi dita. Então hoje, nesse dia que nós estamos, último domingo de junho, eu quero convidar você a entrar em julho com uma mente diferente, um olhar diferente. Abra a janela, olhe para o futuro, olhe o que é possível. E eu encerro falando sobre esperança. Nós temos falado sobre esperança e eu quero falar por último sobre esperança. Olha, é possível que o que espera a gente depois disso seja melhor do que aquilo que nós vivíamos antes. É possível que a situação que nós vivemos hoje seja uma transição, uma ponte para um tempo que nós ainda não vivemos e vai ser de muita alegria e de muita felicidade no Senhor. Porque eu sei que apesar de tudo o de ruim e negativo que esse mundo está proposto viver, está organizado para experimentar, eu sei que Deus tem coisas grandes para mim e para você. Eu sei que Deus tem coisas grandes para a sua família e o seu povo
ele trata como filho, ele não trata como servo. Então se prepare para ser surpreendido pelo Senhor numa nova fase, para ver a mão do Senhor agindo de forma poderosa a partir desse tempo que muitos julgam ser complicado, ser ruim, ser difícil, muitas mudanças, muitas transformações. Preparem-se para que vocês possam experimentar coisas realmente diferentes e abençoadoras da parte do Senhor. É importante ter um olhar de esperança nessa hora. É importante olhar pela janela e ver aquilo que Deus está fazendo lá fora, preparando, arrumando, organizando, deixando a casa linda para poder receber a mim e a você. Porque tudo que Ele faz é perfeito. E eu sei que esse tempo novo que está para começar na minha vida e na sua vida, e na vida do mundo inteiro, na vida da Igreja do Senhor, não está diferente disso. Já tem preparado, já tem organizado exatamente aquilo que nós precisamos. Por isso, não baixe a cabeça, não desista, persevere e, acima de tudo, tenha esperança de que as coisas estão na mão do Senhor e, por estarem na mão do Senhor, estão no melhor lugar. Deus abençoe a todos, uma grande semana para você, uma semana abençoada para sua casa, para sua família, e tenha esperança no coração. Olhe lá para fora, veja as coisas que estão acontecendo, tenha discernimento do que Deus está fazendo lá fora e saiba que Ele está trabalhando e agindo a seu favor. Ok? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Eu queria convidar você, por último, fazer três avisos, na verdade. O primeiro aviso é que na quarta-feira nós vamos estar no Instagram às 2 horas da tarde com uma live bem especial, bem legal, bem descontraída a respeito de exercício físico e fé, essa relação das duas coisas. Exercício físico e fé, a gente vai estar conversando com a Daniele Sampaio, minha amiga lá de Fortaleza. Ela vai conversar conosco, ela é esportista, tem todo o conhecimento técnico sobre isso, e vamos falar um pouquinho sobre exercício físico e fé. Vai ser tremendo, acredito que vai abençoar a sua vida, como essas lives da quarta-feira têm feito. Também queria convidar você, caso você se interesse, lógico, a partir do dia 1º, quarta-feira, nós vamos estar começando a Semana das Primícias aqui na igreja. É uma semana que acontece no começo de todo mês. Então, desde março, nós estamos com a Semana das Primícias. São 7 primeiros dias de cada mês, separados para oração e jejum de toda a igreja. Jejum de 6 horas. Os irmãos ficam à vontade para participar. Então, a partir de quarta-feira, começamos a Semana das Primícias, e se você tiver interesse de participar, vai ser uma alegria estar comigo, estar com a turma aqui da igreja. Terceiro e último convite, nesse mesmo tempo, aliás, para o mês de julho, nós vamos estar fazendo uma maratona bíblica da Epístola de Tiago. Há uma organização, né, das leituras e das ministrações, todo domingo de manhã. Nós vamos estar pelo Zoom ministrando uma palavra dentro da Epístola de Tiago. E você também é meu convidado para participar dessa maratona bíblica, ok? Uma maratona que tem edificado bastante, tem trazido bastante envolvimento. E se você quiser participar, deixa a sua notificação aqui embaixo. A gente vai orientar você melhor, tá bom? Deus abençoe. Grande abraço. Até a próxima.